Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Hoje eu trago para vocês uma premissa que vocês vão entender através da análise do personagem Heisenberg, ou Mr. White. Que muitas vezes o que a gente quer não é o que a gente precisa. Você fala assim, não, mas peraí. Se eu quero alguma coisa, é porque eu preciso dela. Será? Breaking Bad. Em outras palavras, alguém que se torna mal. No começo da história, o nosso personagem é um professor de química frustrado, que tem um talento enorme, um potencial infinito. Isso é comprovado através de algumas cenas sutis, que a gente chama de subtexto, como, por exemplo, um quadro na parede, que mostra quem ele foi, o prêmio que ele recebeu, com um potencial superpoder. Ele entendia tudo de química. It is fascinating, really. Chad, is there something wrong with your table? Okay, ionic bonds. Só que à medida que, logo no primeiro episódio, as coisas vão acontecendo, a gente percebe que não é nada daquilo. Que ele vive uma vida angustiada, uma vida onde a família dele meio que não respeita, porque ele não consegue trazer dinheiro para casa, ele é um professor e complementa a renda trabalhando num lava-jato. Hey, Mr. White! Make those tires shine, huh? Oh my God! You would not believe who's cleaning Chad's car. Mr. White. Ele se sentia tão invisível, que até as roupas que ele usava se misturavam com as cores das paredes da casa dele. Você nem percebia que ele estava lá. As pessoas não percebiam a presença dele. E para piorar, ele descobre que tem uma doença terminal, câncer, e que vai morrer em pouco tempo. Não, esse não é um incidente incitante da história. Esse é mais um evento que acontece para piorar ainda mais e para a gente ficar ainda mais preocupado com esse personagem, que a gente se identifica pela fragilidade dele e pelo potencial que ele tem. A gente se identifica por qualidades, por virtudes, e a gente se identifica quando a gente sente pena também. Mr. White, Yes, you understood what I've just said to you. yes. Lung cancer. Inoperable. Quando ele descobre que tem câncer, quando ele se dá conta que ele não vai deixar nada para a família, e é foda para um pai não deixar nada, morrer e deixar a família zerada. O filho dele ainda tinha uma deficiência. Isso era mais um problema e mais um perrengue para ele. A mulher grávida. Tudo isso foi juntando, até que um dia ele assistiu uma batida para capturar o maior traficante de metafetamina. Metafetamina depende de um conhecimento forte de química. Então ele começou a pensar na cabeça dele num plano. Ué, eu sei tudo de química. E aí quando vem um evento que não caiu do céu, que vem da relação natural de causa e efeito de uma história, ele vê o ex-aluno dele fugindo da casa onde eles foram fazer a batida. E o ex-aluno dele era o Captain Cook, Jesse. E aí ele bola um plano, vai fazer uma proposta para o Jesse. Esse é um incidente incitante, é o que justifica a história toda, é um momento irreversível, não tem mais volta. A partir daí, ele passa a ser mal. Run. A partir daí e de outras situações mais para frente, não tem como voltar atrás. E aí sim a gente tem uma justificativa para toda uma história que vai acontecer pela frente. E ele, com o conhecimento de química que ele tem, nossa, ele consegue fazer a mais pura metafetamina da região. Ele poderia, a partir daquele momento, ele já estava sentindo aquilo, que ele poderia produzir a melhor metafetamina. Só que ele não estava preocupado com aquilo a princípio. Ele queria, a gente não falou de querer e precisar, ele queria deixar
um dinheiro para sua família. Simples como isso, galera. Antes de morrer. Yes! Come on! Então, porra, não custa nada, né? Fabricar lá uma... purinha, tá. Vai lá, vende uma primeira leva de drogas e faz isso uma vez só. Ganha uma grana, deixa pra família, morre, acaba a história. Só que a vida não é assim. Isso é o que ele quer, não o que ele precisa. E aí a história vai se complicando cada vez mais, ele vai se comprometendo cada vez mais e ele vai não se transformando, mas se revelando cada vez mais. Eis que surge Heisenberg. I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks. Agora, o que acontece com aquele desejo dele de deixar o dinheirinho para a família, sem colocar a família em risco também? Porque ele virando traficante, ele coloca todo mundo em risco, inclusive ele. Só que não. Ele começou a gostar da brincadeira e o deixar um dinheiro para a família virou pretexto para fazer o que ele começou a fazer muito bem feito, se tornando o rei da metafetamina. Quando ele poderia ter salvo a Jane, namorada do Jesse, ele não fez. Por quê? O interesse dele foi muito maior. Ele olhou para ela e pensou, ela pode fazer a cabeça dele, que é meu sócio, isso não é bom, e ela pode atrapalhar os nossos planos, isso não é bom. Deixou ela morrer e viu ela morrer. Então ele sabia o que ele queria. Na realidade, a gente se identifica por ele cada vez mais. Não porque ele mata, e não quando ele mata, mas porque ele tem dentro dele uma necessidade para resolver uma ferida que foi acumulada durante a vida dele. E é isso que ele precisa. E é por isso que a gente se conecta com ele. Com a desculpa de deixar um dinheiro para sua família, ele justificou todos os atos, tudo que ele fez. Momentos antes dele morrer, quando ele reconheceu. E ele falou para a mulher dele: I have to hear one more time that you did this for the family. I did it for me. I liked it. I was good at it. I was alive. Ele prejudicou a família, colocou em risco a família. Mesmo assim, ele continuou fazendo, porque o que ele precisava era se sentir vivo. O que ele precisava era fazer alguma coisa para ele. E que lá no começo do filme já teve uma pista. Ele não era reconhecido por ninguém. Só assim, ele achou um jeito de ser reconhecido. Isso estava acima até da família. Difícil. Aí você pensa, pô, difícil de aceitar. Tô com raiva desse cara. Raiva ou pena? Ou identificação, não com o aspecto literal da série, mas com as emoções por trás. A gente já fez muita coisa que prejudicou muita gente, galera. Porque a gente queria uma coisa e a gente foi até o fim. Ou a gente precisava de uma coisa que a gente não sabia que a gente precisava e para conquistar aquilo, a gente acabou passando por cima de algumas pessoas. Ou você foi sujeito de pessoas, eu fui sujeito de pessoas que passaram por cima de mim em função desse querer e precisar e essa dancinha entre um e outro. Você quer aprender mais com o Heisenberg e com mais 7 personagens de grandes produções de Hollywood? Dia 7 de dezembro, a gente vai dar um workshop e a gente vai ter como professores esses personagens, eu e meu sócio Rodrigo Portaro. Eram 50 vagas, agora tá bem menos, porque a gente lançou há poucos dias. E aí cabe a você decidir se você quer ou se você precisa desse workshop. La mattina mi sono alzato. Bella ciao, bella ciao. Mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Walt, please, please just hear me out, please.
Say my name. Heisenberg. Goddamn right. My lord, Proceed. the Emperor demands your presence at once.